Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Bia Mai, sejam bem-vindos à TV Maia. No vídeo de hoje eu vou explicar a vocês o que aconteceu no final do filme Os Horrores do Caldor Lake. Wanna drive? Yeah, I wanna drive. Então, nesse vídeo a gente vai acompanhar como que funciona a história, como que funciona a linha do tempo desse filme. Então, curte esse vídeo e se você gostar do meu conteúdo, se inscreve para não perder meu conteúdo, tá bom, gente? Então, se inscreve, curte e compartilha se vocês gostaram desse vídeo aqui também. Então, vamos lá. Vamos falar desse filme que praticamente explodiu minha cabeça. O filme Os Horrores de Caldor Lake. Esse filme traz de novo o nosso queridíssimo Dylan O'Brien, que é dono do meu coração, sou apaixonada por ele. De volta atuando em um novo projeto, que é o filme da Max. Então a gente vai comentar sobre esse filme. Então vamos lá, né, no caso de comentar. Esse filme foi dirigido e criado por eles mesmos, Serene Help e Logan George. Eles que dirigiram e criaram esse filme. E também esse filme foi inspirado por uma fotógrafa do Caldor Lake, que praticamente despertou interesse em cineastas. Então a gente vai falar sobre o filme em si. No começo do filme a gente conhece o personagem Perry, interpretado pelo Dylan O'Brien, né, no caso. Ele pega a história dele e a história dele é o seguinte. No filme a gente acompanha ele tentando resolver o caso da mãe dele, que é um acidente de carro. Então praticamente a primeira cena do filme, né, no caso que aparece, é a cena desse acidente. Ele acaba morrendo afogada, né, no caso, dentro do carro, e ele do lado do passageiro. Então praticamente ele fica inconformado que a mãe morreu daquele jeito e tudo mais. E a mãe dele, né, no caso, alguns anos atrás, ela tinha alguns problemas psicológicos, né, no caso. Então a causa da morte dele, que segundo os policiais, teve alguma crise. Só que ao longo do filme praticamente foi explicado, só que depois a gente fala sobre isso. Então, o resumo é isso. Ele tentando investigar esse caso da mãe dele, tentando resolver que na verdade não teve uma crise, não, praticamente foi um acidente. Só que no outro lado da história, a gente conhece a Ellie. A Ellie é uma adolescente que tá na fase de rebeldia, de não tá respondendo a mãe, ela não obedece, ela tá morando praticamente na casa de uma amiga e a relação dela, da Ellie, entre a mãe, não é muito boa. A gente conhece que praticamente a mãe se casou de novo, praticamente a Ellie não gosta desse novo padrasto, só que aceita as novas irmãs, né, no caso, que é a Ana. Só que no meio de tudo isso, a Ana, né, no caso, desaparece. E o caso é isso, que praticamente a Ana desaparece no meio do lago, né, no caso. Só que de tudo isso que tá acontecendo, né, desses dois lados, no lado da história da Ellie, o lago está secando. Então, praticamente o lago tá diminuindo, não tá perda de água, né, no caso. Então tá secando. Só que durante essa temporada de seca, a Ellie fica procurando a irmã e tudo mais. A gente descobre que existe uma passagem de tempo. Vou explicar. Existem duas passagens de tempo. A história do Perry se passa no ano de 2005. A história da Ellie se passa em 2022. Então, no meio entre os dois, tem uma história acontecendo no ano de 1992 e no ano 2022. Exatamente essa é a linha do tempo.
aonde que a Ana, né, no caso, desaparece, fica praticamente no meio. Então, quando o Perry acaba encontrando a Ana, ele deixa ela no ano de 1992. Praticamente deixando com pessoas desconhecidas. Então acontece isso. E só que ao longo do filme, né, no caso, ao decorrer que eles ficam passando em cada ano, né, no caso, eles têm uma crise. Então, essa crise que praticamente eles têm, eles ficam mais nervosos, querendo voltar para casa e tudo mais. Então, esse é o dilema do filme. Cada vez que a Ellie acaba atravessando o lago, né, no caso, ela acaba voltando do tempo, diferente do Perry. Então, do Perry ele acaba voltando do ano e viajando do futuro, né? A Ellie, ela acaba voltando um mês atrás, né, no caso, antes do aparecimento da Ana. Então, praticamente, ela fica perplexa, ela vê ela mesma. Então, antes de acontecer, no caso, alguma coisa, principalmente a briga entre ela e a mãe, né, no caso. Então, acontece isso. E já do Perry, além dessas viagens que ele passa, que ele acaba encontrando a Ana e deixando ela no ano de 1992, ele acaba deixando a sua namorada grávida. Então, praticamente, no finalzinho do filme, que a gente vê que a Ellie, né, no caso, é filha do Perry. Então, praticamente, a gente descobre isso, que o Perry é o pai da Ellie, que praticamente ele não deixou ela por acidente, né, no caso, ele não queria assumir a criança, na verdade, ele nem sabia da existência da Ellie, nem sabia que a mãe dela engravidou, né, no caso. Então, a memória dele, né, no caso, nem tinha ainda acontecido essas conversas que ele teve no futuro entre ele e entre a namorada, né, no caso. Então, praticamente foi um clone dele, né, no caso, que praticamente teve essas conversas que ele nem lembra, né? Então, essa é algumas coisas que acontecem no filme. E outro ponto é o Perry consegue viajar do futuro, né? No caso, ele vai para o ano de 2022, aonde a namorada dele já é adulta, casada novamente. Praticamente encontra o pai dele, praticamente quase morrendo dentro do tal. Só que por fim, a conclusão do filme, para quem não entendeu o final do filme, ele acaba morrendo. E por causa dessa morte, essa passagem de tempo para. Eu percebi isso, acho que ninguém percebeu, mas então quando essas passagens de tempo acontecem, quando a água diminui. Então, essas secas que teve ao longo dos anos, que aconteceu em 1992, 2005 e 2022, acontecem essas passagens de tempo. Então, essa loucura que ele estava querendo voltar para casa é a mesma coisa que aconteceu com a mãe dele. Então, por isso que a mãe dele não estava doida, de verdade, né, no caso. Então, ela só queria voltar para onde ela praticamente viveu no ano de 1992. Então, essa loucura que ele estava sofrendo, ele só queria voltar para casa. Então, quando ele pula da ponte e acaba batendo a cabeça na pedra, nesse momento as passagens acabam, as viagens do tempo acabam. Então, esse é o final do filme. Essa é a explicação lógica, né, no caso. Esse momento do filme acaba, a Ana ainda não foi encontrada. Então, a Ana tá presa no ano de 1952. Então, o final do filme é esse: o Perry foi morto,
a Ellie acaba se resolvendo com a mãe, porque ela acaba descobrindo que o Perry é dela. Então, o final do filme é esse. E falando aqui de verdade com vocês, eu gostei muito desse filme. Apesar de o começo dele ser muito cansativo, sinceramente eu tava quase dormindo assistindo esse filme. O final surpreende. Do meio até o final é muito bom. Quando começa essa loucura de viagem do tempo e tudo mais, eu pensei, ah não, mais um filme precisa ficar pensando. Mas esse filme, além de precisa ficar pensando, tem alguma coisa que nem precisa ficar quebrando a cabeça, né, no caso. Então é interessante, a história desse filme é surpreendente, o final também. Então eu gostei muito desse filme. Acho que a história desse filme não devia ter sido um filme, na verdade devia ter sido uma série. Quando lançou o trailer, eu pensava que era uma série, não um filme. Então, esse tipo de história seria muito melhor ter acontecido com uma série, entendeu? Então, apesar de ter algumas questões de ser muito... questões de ficar muito pensando sobre essas lógicas de viagem do tempo, é legal de assistir, mas eu acho que ficaria melhor como série em vez de filme. Essa é a minha humilde opinião, mas me digam vocês aqui embaixo se vocês concordam ou não, mas me digam aqui embaixo, tá bom, gente? É isso. E eu gostei muito também da atuação do Dylan O'Brien também, que é no caso, então eu gostei bastante. E é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então é isso. Um beijo, um forte abraço. Tchau!